ele é incapaz de rir de si mesmo. Sim. É incapaz. Eu duvido muito que o Alexandre tenha a mente sadia do Castelo Branco de fazer ha. Ele vai se sentir desmoralizado. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu quero abrir para o Consta responder essa questão que a Lud levantou. Porque eu acho essa questão, Consta, fundamental. Eu vejo o que a gente está... o novo... A gente já tira muito sarro do Alexandre de Moraes entre nós. Só que isso é um passo além, né? É uma iniciativa para que as pessoas... Eu acho que ajuda muito nessa situação de medo, né? Para a pessoa perder o medo, o primeiro passo é fazer piada. O que você acha disso, Consta? O Leandro Narlock, meu amigo, é quem está por trás dessa iniciativa. Eu acho ela inteligente. Eu recomendo a todos um livrinho de um filósofo chamado Henry Bergson, que é O Riso. Maravilhoso. Eu já resenhei esse livro. Maravilhoso. E é importante a gente entender o papel do humor na sociedade. Chacoalhar certas coisas que ficam mais rígidas, estratificadas. E hoje o Brasil caminha... Para começo de conversa, a primeira coisa que a gente pode falar sobre revolucionário é a falta de senso de humor. Eles se acham tão importantes, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do verão, a alma mais maravilhosa que já flanou pelo planeta, que eles querem empurrar a história e eles não têm tempo para brincadeira. Então você vê que eles são pessoas sem senso de humor. Via de regra, um soviético é um sujeito de alma seca. E nós temos que manter o humor mesmo nas situações mais difíceis. Algumas pessoas criticam que o brasileiro faz troça de tudo. Que tudo é a válvula de escape do brasileiro, partir para esculacho, para humor escrachado e carnaval, né? Pizza. Eu entendo essa crítica, mas eu acho, por ter mencionado aqui o Bergson, que o humor tem uma função fundamental que é a arma mais poderosa contra a censura. Não é por acaso que esses regimes dominados por pessoas sem nenhum senso de humor, revolucionárias, totalitárias, eles primeiro miram nos humoristas, porque eles sabem do poder de você ridicularizar esse troço todo. Tem um livro do Steven Levitt, né, aquele Freakonomics, que ficou famoso na época. O capítulo sobre a Ku Klux Klan mostra como a KKK começou a ser ridicularizada e começou a perder poder ali, porque as pessoas faziam troça, depois, aquela coisa, todo mundo fazendo coisa, cara de sério, com aquelas roupas brancas, os olhinhos furados, uma cerimônia toda, um rito todo fúnebre, não sei o quê, e as pessoas começaram a fazer troça disso, que gente patética, cafona, ridícula. Então o humor é fundamental, eles odeiam o senso de humor. Eu, com alguma frequência, apelo para a ironia. Ontem, na Oeste Sem Filtro, foi quase do começo ao fim. Eu estava num dia inspirado. Então, eu adoro usar esse humor. Eu escrevi um livro com o Leandro Narlock me ajudando, onde a gente colocou várias tiradas mais leves, né, que foi o Privatize Já, e eu acho isso um instrumento muito útil e legítimo, sim, para, primeiro, atingir mais gente, um público, às vezes, não tão politizado, e segundo, para furar essa bolha deles de censura, porque olha o trabalho sensacional que o nosso amigo Paulo Souza faz, né, do canal Hipócratas. Eu acho isso muito importante. Eles odeiam os humoristas independentes, que são meio iconoclastas, tem que ser, né? Não é por acaso. Posso contar uma história engraçada? Porque eu já tive do outro lado da história, eu via muito o meu avô sendo objeto de humor. Você tinha quadro com ele, com o Jô Soares, você tinha o Agildo Ribeiro, que imitava ele, etc, etc. E meu avô dizia o seguinte: mentes sadias riem de si mesmo. Então ele... eu achei até legal que o Constantino trouxe o riso aí, do Bergson, que é um livro só para as pessoas terem ideia do quanto isso é velho. Isso é a época da época da cor. O riso é um livro de mais de 100 anos. Não sei exatamente quando mas é Le Rire, né, em francês, é um clássico de mais de 100 anos. 1900, o livro.
É que pra mim 1900 foi há 100 anos atrás que eu tô ficando velho. Aí eu acho. Então 124 anos atrás. Mas você viu o que eu acabei de fazer, uma piada comigo mesmo, né? Você ter a capacidade de rir de si mesmo, de fazer piada consigo mesmo, é fundamental. Paulo, quem fazia isso era o Castelo Branco, nosso primeiro presidente. Ele tinha a estatura do Adrilles, né? E ele fazia... E a sua também! Não, eu do alto dos meus 1,70 posso te sacanear, Adrilles. Porra. Eu também tenho 1,70. Não. Mas é esse o perigo. Não tem, não. Você tem 1,69 que você tem 69. Vou atravessar o comentário, mas é esse o perigo que a Ludmilla tá falando bem. Quando o sujeito, ou o ditador, ou o presidente, se investe do humor como uma forma de rir de si mesmo... Mas ele não tem uma mente sadia. O Alexandre de Moraes aceitar isso. Esse é o meu ponto. Em seu favor, depende do tipo de humor. Ele não consegue. Não, esse é que é o meu ponto, Adriles, porque esse o cara não tem uma mente sadia. É claro, o meu ponto quando eu ia fazer essa história era o seguinte, isso foi bom que o Rodrigo trouxe o Castelo Branco também, que assim, essas são pessoas que são pessoas com mentes sadias. O Alexandre claramente não tem uma mente sadia. Eu acho razoável imaginar um grau de psicopatia, não sei o quão grande. Depois que você vê as imagens que você viu ontem, das pessoas sendo presas de forma ilegal, depois que você vê as imagens, depois que você vê as histórias de velhinha aposentada, não sei o que, do Clériston, cara, você olha e fala, esse cara tem que sofrer de algum grau de psicopatia. E o psicopata, principalmente um transtorno narcisista, que esse é indiscutível, ele é incapaz de rir de si mesmo. Sim. É incapaz. Eu duvido muito que o Alexandre tenha a mente sadia do Castelo Branco de fazer ele vai se sentir desmoralizado. E eu tô com o Constantino nessa história. A resposta está no riso. O riso o livro explica tudo. Eu tava pensando... Eu acho. Só Adriles, a Lud tinha uma coisinha pra falar. Eu estava pensando sobre se os benefícios dessa medida superariam os malefícios, e eu acho que sim. E eu tenho uma regra que eu considero mais ou menos infalível quando eu tenho alguma dúvida nesse sentido, que é o seguinte: coloque-se no lugar, se coloca no lugar do Alexandre de Moraes e faça a seguinte pergunta: ele gostaria de ser alvo de piadas ou não? Me parece que a resposta não tem muita dúvida no sentido de que não, esse sujeito não deve suportar ser motivo de piada, motivo de riso. Então, a partir desse momento, quando eu chego a uma conclusão de que o meu inimigo quer que eu faça algo, ou seja, nesse caso, quer que eu não faça piada com ele, eu vou fazer exatamente o contrário. Então, eu vou fazer. Então, assim, se eu tivesse que dar um veredito nessa história de fazer piada ou não, eu daria o veredito no sentido de que, sim, eu tenho algumas objeções, mas o meu veredito final seria no sentido de que sim. Porque com certeza ele não quer que isso seja feito. E se ele não quer que isso seja feito, eu acho que eu tenho o dever de fazer. Eu quero aproveitar... Dino, né? O Monark emagreceu, né, Monark? Você é o único cara que vem para os Estados Unidos e emagrece. É que eu tô tentando de cozinhar, né? Não tem restaurante bom, né? Não tem larica aqui nos Estados Unidos, é isso? Não tem fast food horrível pra comer. Mas não aí tu mete aquele doce de leite no meio, brigadeiro no meio do Big Mac. Eu tô ficando velho, tô tentando comer umas coisas mais saudáveis. Pô, tá bom, tá ficando bonito até. O Monark tá ficando bonito. Tá vendo aí, ó? O mundo dá voltas, né? É isso. Mas, cara, alguém faz uma separação, ó, Monark na esquerda, aí bota o Monark gordo lá no Flow, todo largado, não sei o que, Monark na direita, aí bota agora o Monark bonitinho com essa cara de modelo, daqui a pouco ele vai botar a barbinha mais aparadinha assim, ó. Monark, eu queria te ouvir sobre a questão do humor, e também sobre a pauta da manifestação do dia 9, qual que é a tua posição a respeito disso? Sobre o humor, eu acho que todo humor é válido. Para mim não existe o limite do humor, né? Desde que você não incite violência a outras pessoas, pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, na minha opinião, né? Agora, o Flávio Dino, né, que você mencionou ele lá, que ele me processou, eu não discordo necessariamente da opinião dele. Eu não acho que chamar alguém de fascista ou nazista deveria ser considerado como injúria, difamação ou calúnia, né? Até
porque a esquerda já vem chamando todo mundo de nazista e fascista há anos, né? E ninguém foi preso, e eu também acho que ninguém deve ser preso por isso. Inclusive, eu sou uma das maiores vítimas de ser chamado de nazista ou fascista do Brasil, né? Uma das maiores vítimas nesse quesito. Nós dois. É verdade, o Adriles também. E nesse quesito, eu não acho que as pessoas deviam ser proibidas de fazer isso, entendeu? De achar que eu sou algo, né? Porque todo mundo tem direito à sua opinião. E se ela acha que eu sou alguma coisa absurda, tipo um nazista ou um fascista, ela tem direito de achar isso, né? Eu não acho que a lei deveria punir ninguém por isso. Mas, ô Monark, presta atenção. Você não percebe a contradição nefasta do ministro? Se ele está dizendo que ser chamado de nazista ou fascista não pode ser considerado crime, você, que meteram o processo do MP, porque eu fiz um tchau e dei uma simpósio lá de 2 horas contra o nazismo, a gente foi processado e chamado de nazista e criminalizado por ter sido injustamente chamado de nazista pela justiça. Agora vem o ministro Dino, o que ele quer dizer? Eu posso chamar as pessoas de nazista. Agora, vocês, se a gente achar que você é nazista, você vai em cana, você vai ter dinheiro bloqueado, você vai ser exilado. É um duplo. É uma hipocrisia. É com certeza. Mas já... E se chamar de comunista, talvez dê problema também, né? Eu só quero, antes do Monark responder essa questão também, eu vou rodar aqui para o pessoal. Queria agradecer a Lud, que ela está com horário. Obrigado, Lud. Sempre maravilhoso. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.